PEC que limita gastos públicos chega ao Senado. Renan Calheiros vai consultar o Supremo sobre limites entre poderes da República. Medida provisória pode flexibilizar o horário da Voz do Brasil definitivamente. E livro resgata os arquivos do Senado para contar casos saborosos dos bastidores da história do Brasil. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. A PEC dos gastos públicos já está no Senado. O presidente Renan Calheiros confirmou o calendário de votação. O primeiro turno será no dia 29 de novembro. Antes, a proposta precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Era madrugada quando a Câmara aprovou em segundo turno a proposta que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. À tarde, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, entregou a PEC ao senador Renan Calheiros. O próprio governo será obrigado daqui para frente a escolher prioridades, a melhorar a produtividade dos seus serviços, atender melhor. Isso é o que está por detrás dessa PEC. Logo em seguida, o presidente do Senado foi ao plenário e leu a proposta de emenda à Constituição. Renan Calheiros confirmou o calendário de votação da PEC e indicou quem deve ser o relator. Com data para a votação da PEC em primeiro turno aqui no plenário do Senado Federal, no dia 29, e em segundo turno, no dia 13 de dezembro. Há pouco eu conversava com o senador José Maranhão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e ele me dizia da sua disposição de indicar o senador Eunício Oliveira como relator da matéria. Durante a sessão, Renan Calheiros também voltou a falar sobre assuntos que dominaram o debate político nos últimos dias, como a crise entre os três poderes. Consulta ao STF sobre os limites dos poderes. Comunico ao plenário do Senado Federal que ingressamos hoje com medida judicial perante o Supremo Tribunal Federal para que, de uma vez por todas, sejam estabelecidos os limites e as competências dos poderes de Estado previstas na Constituição Federal. Não se defende a inviolabilidade absoluta do Congresso Nacional. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que fique bem claro, mas que as ações de investigação sejam realizadas com equilíbrio e de acordo com a Constituição Federal. Por isso, é indispensável a interferência do Supremo Tribunal Federal para fixar os limites de atuação dos magistrados em relação ao Congresso Nacional. Reclamação ao Conselho Nacional de Justiça. O Congresso Nacional vem sendo vítima de práticas que deveriam ter sido sepultadas há muito tempo. Já orientei a advocacia do Senado Federal que, por favor, represente o juiz Valisney de Souza Oliveira no Conselho Nacional de Justiça. E lá no Conselho Nacional de Justiça, ele terá uma oportunidade para que ele diga as razões pelas quais, através de um mandado de prisão, suprimiu prerrogativas do Congresso Nacional. Fim da aposentadoria por improbidade para Judiciário e Ministério Público. Estou recomendando também à Câmara dos Deputados priorizar uma proposta de emenda à Constituição que aprovamos aqui em 2013 e que definitivamente acaba com o prêmio da aposentadoria para o Ministério Público e para o Judiciário por improbidade. Isso é um absurdo que esta prática continue a acontecer no Brasil. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu aproveito a oportunidade dessa comunicação para homenagear o Poder Judiciário, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, e dizer que há, com relação à presidência da ministra Carmen Lúcia, uma enorme expectativa no país, porque todos nós sabemos dos seus compromissos com a Constituição e com os valores democráticos. Uma medida provisória deu liberdade às rádios para definir a hora de transmissão da Voz do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A flexibilização pode se tornar definitiva
se uma emenda ao texto da MP for aprovada pelo Congresso. A Voz do Brasil foi criada em 1935 no governo Getúlio Vargas. A execução obrigatória pelas rádios veio 3 anos depois. A hora da transmissão também está na lei. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as emissoras ganharam autonomia para definir a hora da transmissão. Uma medida provisória editada em julho estabeleceu prazo para essa liberdade acabar, 18 de setembro. Mas na Comissão de Deputados e Senadores, que analisa a medida, uma emenda apresentada torna a flexibilização definitiva. O senador Benedito de Lira, que presidia a comissão, ao saber da emenda, abandonou os trabalhos. Para atender determinados segmentos de comunicação, se vota uma medida provisória nesses termos, mudando o horário disso a isso. Isso já vem lutando, esse povo vem lutando há muitos anos, para mudar o horário de retransmissão da Hora do Brasil. Não é possível uma coisa dessas. Infelizmente, senhor presidente, senhor me desculpe, mas eu não vou presidir essa sessão. Flexibilizar o horário de transmissão entre as 19 e as 21 horas, eu não vejo nisso nenhuma demérito para a Voz do Brasil. Pelo contrário, o ouvinte vai escolher a rádio que ele vai ouvir e o horário que interessa a ele ouvir. A emenda passou na comissão mista e o texto seguiu para o plenário da Câmara. Se for aprovado, virá para o Senado. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 22 de novembro. Caso contrário, a flexibilização da Voz do Brasil não terá validade. De acordo com a proposta, as emissoras comerciais e comunitárias podem transmitir o programa em 3 horários diferentes: 19, 20 ou 21 horas. As emissoras legislativas podem fazer o mesmo quando houver sessão deliberativa no plenário. Já as emissoras educativas continuam obrigadas a transmitir na hora habitual. Segundo a entidade que representa as emissoras comerciais, a mudança vai dar mais audiência. Nós já temos pesquisas comprovadas, por exemplo, durante a Copa do Mundo, que a Voz do Brasil flexibilizada, ela aumenta a audiência. A Federação Nacional dos Jornalistas é contra. O principal meio de informação hoje no norte do país e no interior do Nordeste continua sendo o rádio. E a Voz do Brasil é um instrumento de comunicação mais qualificado e que as pessoas têm acesso. Flexibilização, ela mudaria o horário da transmissão. E são pessoas que trabalham no campo, acordam muito cedo, e esse horário das 19 horas é o horário ideal para que as pessoas tenham acesso à informação. O Senado lançou nesta quarta-feira o livro Arquivo S, o Senado na História do Brasil. A obra traz casos e curiosidades da política brasileira. Você sabia que um dos motivos para acabar com os jogos de azar em 1946 foi a desaprovação da primeira-dama a essa prática? Ou que até 1927 crianças podiam ser presas? Esses casos estão no livro Arquivo S, o Senado na História do Brasil, produzido pela equipe do Jornal do Senado. A publicação reúne várias passagens da trajetória do país ao longo de quase 2 séculos, em que o Senado foi protagonista. Todas as histórias acabam sendo interessantes porque, embora elas tragam episódios que a gente já conhece da história do Brasil, ela contém detalhes que são pouco conhecidos. É uma maneira bastante informal de contar um pouco da história do Brasil. A gente propõe datas comemorativas ou o assunto que tiver em voga. Por exemplo, o primeiro foi sobre a Petrobras, porque na época estava a CPI da Petrobras. Teve o arquivo S sobre os cassinos, porque está se discutindo, está um projeto sobre os cassinos. Este já é o segundo volume do livro. Os casos contados aqui foram escolhidos entre matérias publicadas uma vez por mês no Jornal do Senado. A seção, que tem o mesmo nome do livro, Arquivo S, conta a história do Brasil a partir de documentos raros que estão no Arquivo do Senado. São documentos como a fala de senadores e os projetos de lei da época. O material completo está disponível no site do Jornal do Senado.
Está disponível no site para todos os alunos, para todas as bibliotecas, podem requerer ao Senado. E eu acho que a gente tem que divulgar esses produtos que o Senado faz, que atendem à cidadania brasileira. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa noite.